mapas na antiguidade. Antes da invenção da escrita, os homens já produziam mapas para representar os lugares onde viviam e por onde passavam. De certa forma, eles faziam isso para não se perder e para marcar seu território. Com o aparecimento das primeiras civilizações na Mesopotâmia, na Grécia, no Egito, na China e a expansão de seus territórios, os mapas passaram a ter uma importância ainda maior, ou seja, eles tiveram inúmeras serventias e ainda mais uma diversidade de formas. Os mapas são a mais antiga representação do pensamento geográfico, ou seja, temos vários registros que mostram que eles existiam na Grécia Antiga e no Império Romano, entre outras civilizações da Antiguidade. Os primeiros eram feitos de madeira, eram esculpidos ou pintados. Tinha também alguns que eram desenhados sobre a pele de animais, por exemplo. Eles caçavam um animal, comiam e utilizavam a pele do animal tanto para fazer os mapas quanto para fazer roupas também, entre outras serventias. Através dos mapas, também os governos organizaram cobranças de impostos das regiões submetidas a grandes impérios, definiam as rotas militares e comerciais e sintetizavam também as principais informações acerca do espaço geográfico que lhes interessavam. A cartografia medieval. Na Idade Média, as representações cartográficas perdem as concepções que os gregos tinham, passando a representar o mundo com o conceito religioso e os explicando conforme os ensinamentos bíblicos. Em geral, esses mapas apresentavam um quadro conceitual com as seguintes linhas. Primeira linha. O mundo era representado em forma retangular dentro de um tabernáculo, chamado de mundo tabernáculo, do tratado Topografia Cristã, de Cosme Indicopleutes. No tratado Topografia Cristã, ele nega a ideia de esfericidade da terra e dos céus. Indicopleutes tem uma visão de mundo fechado e finito, em que a terra está inserida dentro de uma caixa fechada semelhante a um tabernáculo. Segunda linha. São os mapas isidorinos, com o famoso mapa T sobre O, que se originaram no século VII d.C., com o bispo de Sevilha, Santo Isidoro, o qual publica na sua enciclopédia Etimologias, considerada como a primeira grande enciclopédia cristã. Nesta linha, a representação foi baseada no mapa Orbis Terrarum dos romanos, adaptado à teologia cristã. Esta representação define uma forma de mapas tripartido, na maioria circulares, com Jerusalém ocupando o centro da representação e a Ásia na parte superior do mapa, onde estava representado o paraíso. A Europa fica à esquerda e a África fica à direita. Estes continentes eram rodeados por um oceano representado pela letra circular O. Já a letra T tinha o seu pé formado pelo mar Mediterrâneo e os braços pelo mar Vermelho, e os canais do rio Don e o mar de Azov. Esta representação era baseada em interpretações bíblicas, como em Isaías, capítulo 40, versículo 22, que fundamentou a representação da terra circular plana, bem como na representação de Jerusalém como centro da representação, pois, segundo a tradição bíblica, era a posição original da sua representação, pois assim estava escrito. Bem como os 3 continentes conhecidos, Europa, Ásia e África, eram tidos como uma herança deixada por Noé aos seus filhos. A Ásia para os povos semitas, descendentes de Sem. A África para os povos camitas, descendentes de Cã. E, finalmente, a Europa para os povos descendentes de Jafé. Terceira linha. São mapas manuscritos, conhecidos como os Beatos, que tiveram origem nos escritos do Comentário sobre o Apocalipse, atribuído a Beto de Libeana, na Espanha. Essas representações vão trazer o mundo representado de forma retangular, readequando o Orbis Terrarum dos romanos à teologia cristã. Nesta representação, além de aparecer os continentes europeu, asiático e norte-africano, irá trazer a representação da existência de um quarto continente, uma terra atípoda, para mostrar que havia seres monstruosos nesse lugar. Quarta linha. São os mapas anglo-normandos.
normandos, que aparecem durante a Idade Média Clássica, entre os anos 1000 a 1300, desenvolvidos pelas escolas de origem francesa. Os mapas no Renascimento. As viagens mediterrâneas que aconteciam no final da Idade Média e o avanço das grandes navegações, que tinha como objetivos principais expandir o comércio e ampliar os domínios territoriais, deram um novo impulso ao desenvolvimento de uma cartografia europeia com bases científicas. Entre os séculos XIII e XVI, a produção cartográfica foi marcada pela elaboração dos chamados mapas portulanos. Mas o que eram esses mapas portulanos? Eram mapas manuscritos e desenhados em pergaminhos que não eram organizados com base em um sistema de coordenadas geográficas, que são latitudes e longitudes, mas apresentavam um conjunto de retas direcionais, também chamadas de linhas de rumo, traçadas a partir de umas rosas do vento desenhadas na própria representação. Também era conhecida como cartas náuticas, que são elaboradas com o objetivo de orientar e tornar mais segura a navegação marítima. Isso era cada vez mais indispensável, pois os europeus se lançavam na conquista de territórios e riquezas além mar. Com as anotações de rotas feitas pelos mestres navegantes, somadas ao imenso volume de descrições de terras encontradas pelos exploradores que acompanhavam as expedições, os mapas portulanos puderam ser atualizados, aperfeiçoados e difundidos. Como exemplo, temos a Carta Marina, que também é chamada de Carta Marítima. Foi o primeiro mapa das terras nórdicas que continham detalhes e nomes de lugares. O mapa é o resultado de um trabalho muito árduo, difícil, que levou 12 anos para ser concluído. Como exemplo, também temos o Planisfério de Cantina, que é uma das mais antigas cartas náuticas, que representa os descobrimentos marítimos portugueses. O seu original conserva-se atualmente na Biblioteca Estense, em Módena, na Itália. Como curiosidade, podemos observar que os litorais eram representados de maneira detalhada, mas por que isso acontecia? Por serem as áreas mais conhecidas pelos navegadores e o que eles mais exploravam. Já as partes, as regiões interioranas do continente, mais reservadas, eram menos detalhadas, pois não eram muito exploradas nem muito conhecidas. Vou falar agora sobre a tecnologia moderna e a produção dos mapas na atualidade e as fotografias aéreas. Bom, um grande progresso técnico-científico ocorrido a partir do século XX promoveu uma grande revolução na cartografia, com o desenvolvimento das novas tecnologias da informação, como informática, satélites espaciais e telecomunicações. Várias possibilidades técnicas de coleta, armazenagem e informações da superfície terrestre. Muitos desses métodos tradicionais utilizados na elaboração dos mapas foram substituídos pelas novas tecnologias do sensoriamento remoto. Sensoriamento remoto é o nome dado ao conjunto de tecnologias utilizadas na obtenção à distância de imagens e outros tipos de dados e informações sobre a superfície terrestre. Essas informações são captadas em diferentes níveis de altitude por meio de sensores instalados principalmente em aviões. Os equipamentos mais utilizados para isso estão os radares e as câmeras fotográficas especiais. Esses dispositivos são capazes de captar a energia refletida pela superfície terrestre. As primeiras fotografias aéreas foram tiradas com o auxílio de balões. A produção dessas imagens teve um grande impulso, embora seu uso ainda fosse restrito a fins militares. As fotografias aéreas tornaram-se ferramentas imprescindíveis para elaborar os mais diferentes tipos de mapa. O uso do solo, a ocupação do espaço urbano e a rede de transporte. Podemos observar nessa imagem a aeronave sobrevoando a área a ser fotografada com uma câmera fotográfica de alta resolução acoplada a um compartimento na sua parte inferior. A câmera recebe os comandos de um computador instalado dentro do avião para produzir fotografias sequenciais e parcialmente sobrepostas da superfície terrestre. Como resultado, imagens aéreas registram os elementos do terreno em uma visão vertical. Os mapas são importantes instrumentos para o desenvolvimento de várias ciências e profissões. Disciplinas como geografia, história e ciências
não podem ser executadas sem a utilização desse recurso. Os mapas são importantes instrumentos para o desenvolvimento de várias ciências e profissões, disciplinas como geografia, história e ciências. Não podem ser executadas sem a utilização desse recurso para estabelecer sua importância. Faz necessário um tipo de verificação que significa o mapa. Os mapas são representados em uma superfície plana, por exemplo, o papel, com linhas imaginárias abordando diferentes temáticas, aspectos físicos, históricos, geopolíticos, econômicos, entre dezenas de outros, e toda a superfície terrestre do que existe no real. A partir das informações, é possível analisar um tipo de dado sem realizar um campo de visita. A partir dos mapas, podemos realizar estudos de todos os aspectos da natureza, relações econômicas, também além de configuração de como está estruturado o espaço geográfico e todas as alterações entre o homem e a natureza. No decorrer da história, os mapas tiveram grandes participações, principalmente do início das navegações europeias, pois também teve, através das viagens, muitos continentes foram descobertos e posteriormente explorados os hábitos, fatos que marcaram um tipo de começo da cartografia moderna. As imagens de satélite e suas aplicações. As imagens obtidas de satélite podem ser utilizadas no estudo e monitoramento das mais variados fenômenos e feições da superfície terrestre. A partir da interpretação de diferentes tipos de imagens, é possível fazer a previsão do tempo, estudar fenômenos oceânicos, detectar e monitorar furacões, queimadas e desflorestamentos, gerar mapas geológicos de solo e de uso da terra, mapear os recursos hídricos, as áreas agrícolas e as áreas urbanas, e acompanhar suas transformações, expansão, entre outras aplicações. As imagens seguintes, na região do estado do Mato Grosso, próxima à divisa do Pará, podem ser comparadas. Rio Teles Pires, na parte superior da imagem, nota-se o desmatamento afetado na região, o período de 1977 a 1984. SIG. SIG é uma importante ferramenta para estudo de espaço natural e geográfico. O Sistema de Informações Geográficas, SIG, são equipamentos e meios tecnológicos para ser estudado o espaço terrestre. São utilizados por pesquisadores, empresas, ONGs, governos, serviços de inteligência e outros. Os SIGs resultam da combinação entre três tipos de tecnologias distintos: o sensoramento remoto, o GPS e o geoprocessamento. Sensoramento remoto consiste na utilização de ferramentas como satélites e radares para a captação de informações e imagens acerca da superfície terrestre. Pode oferecer informações importantes como a extensão de uma área agrícola, o tamanho de uma determinada cobertura vegetal, localizar focos de incêndios e desmatamentos, o movimento das massas de ar, entre outros. Além do uso de satélites, o sensoramento remoto pode funcionar através do uso de fotografias aéreas, o que também é chamado de aerofotogrametria. Tal procedimento se faz com a realização de fotografias tiradas em câmeras acopladas em aviões e helicópteros. O geoprocessamento. O geoprocessamento é o processamento informatizado de dados georreferenciados. Utiliza-se programas de computadores que permitem o uso de informações cartográficas, como mapas, cartas topográficas e plantas, e informações que se possam associar às coordenadas desses mapas, cartas ou plantas, pode ser utilizado para diversas aplicações.
Outra definição seria: é um conjunto de conceitos, métodos e técnicas em torno do processamento eletrônico de dados que opera sobre registro de ocorrências georreferenciados, analisando suas características e relações geotopológicas para produzir informações geográficas. O termo geoprocessamento. O termo geoprocessamento denota a disciplina do conhecimento que utiliza técnicas matemáticas e computacionais para o tratamento da informação geográfica e que vem influenciando de maneira crescente as áreas da cartografia. Análise de recursos naturais, transporte, comunicações, energia e planejamento urbano e regional. As ferramentas computacionais para o processamento, chamada de Sistema de Informação Geográfica, o X, permite realizar análises complexas ao integrar dados de diversas fontes e ao criar bancos de dados georreferenciados, tornam ainda possível automatizar a produção de documentos cartográficos. Muitos pesquisadores e especialistas na área preferem o termo geoinformática, que é mais geral que o termo geoprocessamento, e corresponde a uma analogia ao termo bioinformática. A Sociedade Brasileira de Computação, SBC, prefere esse termo. A SBC possui uma comissão especial de geoinformática. O Simpósio Brasileiro de Geoinformática, GeoInf, é organizado anualmente por pesquisadores da área com apoio do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a INPE. Em nossos dias atuais, as avançadas tecnologias tomaram conta do nosso dia a dia, tornando assim a cartografia digital em um instrumento valioso para os estudos geográficos e ambientais. É possível adquirir imagens através de GPS ou de sites especializados em mapeamento. A primeira tecnologia que revolucionou a cartografia foi a chamada bússola. A bússola é um objeto utilizado para a orientação geográfica. Sua construção ocorreu tendo como referência a rosa dos ventos, que é composta pelos pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. É um objeto com uma agulha magnética que é atraída para o polo magnético terrestre. O desenvolvimento da bússola foi na data do ano 2000 a.C. e a busca pelo seu aperfeiçoamento ocorreu durante séculos. Agora, falando de tempos atuais, os primeiros sensores remotos utilizados para o mapeamento foram as câmeras fotográficas. Hoje os sensores já são colocados em qualquer veículo ou smartphones a bordo de aviões para serem feitas imagens aéreas. O primeiro satélite sensorial foi construído pelos norte-americanos e lançado em 1972 ao espaço com o nome de Landsat. Sistema de Posicionamento Global, vulgarmente conhecido como GPS, é um sistema de navegação que permite, através de satélites artificiais, a obtenção de informações sobre a localização geográfica em qualquer lugar da superfície terrestre e em qualquer hora do dia. A localização geográfica ocorre em razão da emissão de rádio dos satélites que são captadas por receptores GPS na Terra, onde são decodificadas as informações e fornecidos a latitude, longitude e altitude. Lixo espacial, detritos espaciais são objetos feitos pelos seres humanos que são lançados ao espaço e na orbital ao redor da Terra perdem sua utilidade. Temos conhecimentos de alguns, como satélites desativados, fragmentos de satélites e até mesmo foguetes e utensílios de astronautas que em sua missão deixaram para trás. Segundo a NASA, desde 1957, com o lançamento do Stupind pela União Soviética, cerca de 4.000 satélites foram lançados na orbital do nosso planeta. Muitos deles, atualmente, foram desativados. Esses objetos ficam viajando pelo espaço a uma velocidade de até 36.000 km por hora. E aproximadamente de 200 deles caem de novo à Terra porque perdem sua gravidade. Mais ou menos os 200 deles caem todo ano.
Quanto maior a altitude de um lixo espacial, mais tempo ele permanecerá em órbita. Por exemplo, destroços que estão em uma altitude em torno de 600 km levam anos para entrar na atmosfera da Terra, enquanto que em uma elevação de 1000 km eles demoram séculos. O lixo espacial representa mais perigo para satélites ativos e naves espaciais tripuladas no espaço e futuras expedições, porque atrapalha na comunicação de expedições aos habitantes da Terra, pois, ao entrar em contato com a atmosfera, grande parte dos destroços é queimada e destruída. Os que conseguem atravessar essa barreira geralmente caem nos oceanos, já que estes representam 75% do volume do nosso planeta. O lixo espacial é classificado como qualquer objeto lançado no espaço orbital da Terra. Esses objetos acumulados são catalogados mais de 11.000, enquanto milhões de partículas que não têm uma quantidade identificada ainda. Podemos ter como exemplo uma imagem, onde os pontos em cinza representam os lixos, enquanto o vermelho e azul representam os satélites e foguetes, respectivamente. Cientistas da NASA dizem que esses lixos espaciais estão lá desde 1957, com o lançamento da Sputnik pela União Soviética. Cerca de 4.000 satélites foram lançados na órbita do nosso planeta naquela época. Muitos deles são atualmente desativados. Esses objetos viajam pelo espaço a uma velocidade de até 36.000 km por hora, e aproximadamente 200 deles caem na Terra todo ano. O lixo espacial apresenta perigo para os satélites ativos e naves espaciais tripuladas no espaço. Segundo a agência espacial norte-americana, a NASA, mais de 500.000 detritos de lixo espacial, incluindo satélites inutilizados e peças de equipamentos, orbitam e ameaçam o planeta Terra viajando a velocidades que ultrapassam os 30.000 km por hora. No dia 19 de maio de 2018, um desses detritos fora de controle acabou entrando na atmosfera terrestre e gerou um rastro de fogo no céu, que chamou a atenção de moradores de várias cidades no litoral de São Paulo. Segundo o professor Amaury de Almeida, chefe do Departamento de Astronomia da Universidade de São Paulo, além do risco de causar danos a outros equipamentos que seguem em funcionamento no espaço, o lixo também pode atravessar a atmosfera e acarretar acidentes no planeta. No Brasil, o tema é pouco debatido, mas já conta com grupos de pesquisa e representantes internacionais que querem tentar, pelo menos, diminuir os problemas e os riscos. O lixo espacial. O lixo espacial é um problema que precisa ser resolvido com urgência. O porquê? Porque muitos satélites que não estão sendo mais utilizados, também chamados de satélites mortos, acabam colidindo com satélites que têm uma importância, que estão sim sendo utilizados. Em 2009 aconteceu uma dessas colisões e ela aconteceu exatamente em cima de uma cidade muito populosa do Paquistão, o que é um perigo de peças acabarem caindo em cidades e provocando acidentes, ou ainda caindo nos oceanos e poluindo os rios. Muitas organizações como a NASA e outras organizações espaciais tentaram achar formas de se livrar do lixo espacial de forma consciente. Uma das primeiras ideias é que se adicionasse alguns litros a mais de combustível no satélite para que no final de sua vida útil eles tivessem um programa de autodestruição, ou autocombustão no caso, com o combustível. Só que isso ia aumentar o custo para colocar um satélite em órbita, então essa ideia foi descartada. Outras ideias também era deixar um pequeno propulsor carregado dentro do satélite. E no final da vida útil, esse propulsor seria ativado, jogando esse satélite para longe do nosso planeta. Mas acabaremos poluindo o nosso espaço. Então, uma das melhores ideias é utilizar um balão de gás hélio acoplado dentro de cada satélite, para que no final da vida útil, o balão de gás hélio faça com que o satélite desça vagarosamente até a superfície da Terra, para que aqui ele seja desmontado, aqui ele possa ser analisado e aqui possa se reaproveitar, reciclar
e reutilizar satélites que estão mortos. Now the world don't